Você acredita na ressurreição de Jesus Cristo ou acha que isso é só uma história contada por poucos? No devocional de hoje, nós veremos que a ressurreição de Cristo foi testemunhada por aproximadamente 550 pessoas. Em uma só aparição, mais de 500 pessoas viram Jesus. Os relatos dessa aparição de Jesus, eles foram feitos ainda em que essas testemunhas ainda eram vivas e poderiam confirmar ou desmentir caso o relato fosse mentira. Mas a ressurreição de Cristo nunca foi desmentida, foi confirmada. Como está escrito em 1 Coríntios 15, e foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um nascido fora do tempo. Essa carta foi escrita por Paulo, né? É um livro escrito por Paulo, e Paulo foi o último dos apóstolos, ele nem se considerava apóstolo. Na sequência deste texto, ele fala que ele não merecia ser considerado apóstolo. Diz ele aqui no verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Vejam que Paulo ele carregava uma tristeza muito grande porque ele foi um perseguidor dos cristãos. Ele perseguiu a igreja por muito tempo, ele matou muita gente. Paulo matou muitos cristãos. E Jesus apareceu para ele em um momento em que ele estava se deslocando entre cidades justamente para perseguir mais cristãos, para matar mais cristãos. E Jesus apareceu para ele, Jesus salvou a vida de Paulo, salvou a vida espiritual de Paulo, porque a partir do momento em que Paulo se entregou a Jesus, a partir do momento em que Paulo passou a ser um cristão e passou a trabalhar por Cristo, a vida terrena dele acabou. É sobre isso que a igreja fala, que a Bíblia fala, sobre morrer para si e viver para Cristo. A partir desse momento, a partir da entrega de Paulo a Cristo, a vida terrena dele já mudou totalmente. Ele passou de perseguidor, ele é uma pessoa de alta patente, ele era muito importante, um homem instruído, e ele passou de perseguidor dos cristãos a perseguido. Ele passou a ser perseguido por Roma, perseguido por quem odiava o cristianismo. E ele viveu perseguido, ele foi preso várias vezes, e ele morreu decapitado. Ele morreu por uma condenação capital, perdendo a própria vida por sustentar o evangelho. Ele morreu por sustentar o evangelho. Quando ele entregou a sua vida a Cristo, a vida dele passou a, de fato, não pertencer mais a ele. E ele sofreu muitas coisas. E ainda hoje tem muitas pessoas que querem tentar provar cientificamente a existência, a vida, a morte na cruz e a ressurreição de Cristo. Historicamente, já não se discute mais se Cristo existiu ou não. É consenso entre os historiadores de que sim, houve aquele personagem histórico. O que se discute é se Cristo é Deus ou não, se ele ressuscitou ou não. Se ele ressuscitou, existem testemunhas, mais de 500. Não foram só os 12 apóstolos, os 12 amigos dele e depois Paulo. Não foram só esses. Tiveram outras pessoas mais, tiveram mais de 500 testemunhas oculares que puderam corroborar a versão dos apóstolos na época que eles viveram. Isso era um consenso também para a época. Mas por que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou para trazer vida para nós, que somos pecadores. Ele nos deu a possibilidade de sermos resgatados. Nós somos resgatados pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz. Por isso basta para nós crermos que Jesus é nosso único e suficiente Salvador e nos entregarmos de corpo, alma e coração, transformando as nossas vidas, fazendo das nossas vidas uma vida nova, fazendo algo novo, como um oleiro faz um vaso novo.
Se nós acreditamos que Jesus é nosso único e suficiente Salvador, que ele deu a sua vida para remir os nossos pecados, Jesus não tinha nenhum motivo para ser morto ou penalizado. Em Jesus não havia erro. Só que Deus sentenciou que o seu Filho unigênito viria para salvar a terra. Sobre ele recaíram todas as nossas condenações. Então, a partir da morte de Cristo, as nossas condenações se perderam, mas elas se perdem para os que nele creem, para os que professam a fé em Cristo Jesus, para quem declara Cristo Jesus como Deus, como um da Trindade, para quem confessa que Deus é o Senhor e Salvador da sua vida. Agora, para ele ser o Senhor e Salvador, nós precisamos demonstrar por meio de obras que a nossa vida mudou, que a nossa vida de fato passou a ser outra. Se nós simplesmente falamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, mas o nosso testemunho de vida continua sendo o testemunho da vida antiga, então nós não tivemos a transformação efetiva, nós não mudamos a nossa vida de fato. Então, as boas obras ou as obras conforme o coração de Cristo, elas servem para demonstrar o novo homem, demonstrar a nova mulher, a nova pessoa, demonstrar o convertido. Então, as obras não nos salvam, mas elas indicam o salvo. Porque do salvo, apesar de que nós vamos continuar pecando, nós não mudamos a nossa própria natureza. Cristo nos salvou dos nossos próprios pecados, mas ele sabe que nós somos pecadores, vamos continuar pecando. Só que o salvo, ele passa a pecar com dor, ele já não peca mais com a alegria, ele não vê mais a alegria no pecado. Mas infelizmente nós continuamos errando, nós continuamos tropeçando, nós continuamos muitas vezes tendo embate com irmãos, nós continuamos agindo muitas vezes com injustiça, mas isso é pela nossa natureza, não quer dizer que nós não somos salvos. Esperrei, desculpa. As novas obras, as obras do novo homem, do nascido de novo, elas indicam, elas apontam pela conversão, elas apontam pela salvação, elas apontam no sentido de que Cristo passou a dominar a vida daquela pessoa. E é para isso que nós devemos viver, para refletir Cristo em nossas vidas. É necessário que nós busquemos Cristo a tal ponto em que nós passamos a ficar parecidos com Ele. É difícil, não é fácil pensar que nós precisamos parecer com Cristo se Cristo é Deus. Mas essa é a missão do cristão, é viver buscando a proximidade com Cristo, viver buscando a parecer com Cristo. E para isso nós precisamos do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que habita. Cristo nos deixou o Espírito Santo para que ele seja o nosso consolador, para que ele seja o nosso guia, nosso orientador, nosso conselheiro. Então devemos buscar o nosso conselheiro todos os dias. Como? Por meio da oração. Orar sem cessar. Oração nos momentos de alegria e também nos momentos de tristeza, nos momentos em que nós fazemos coisas boas e acertamos, e nos momentos que erramos, nos momentos em que nós somos confrontados com o erro, que nós somos chamados a cumprir a justiça, somos chamados a entregar as nossas falhas. Nós precisamos do Espírito Santo, em todos os momentos nós precisamos que ele nos direcione, que ele nos guie. E podemos fazer isso por meio da oração. Então, irmãos, devemos orar e orar sem cessar. Esse é o texto de hoje. Vou ficar por aqui. Acho que foi um devocional até mais curto. Mas eu vou deixar o texto aqui, 1 Coríntios, na descrição. E eu peço a vocês que curta o vídeo, comente, deixe a sua opinião e compartilhe com alguém que você ame, com alguém que precisa ouvir essa mensagem, precisa ouvir mais sobre a palavra de Deus. Então curta, comente e compartilhe. Um grande abraço.